em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu já estou aqui e quero convidar a você a nos acompanhar durante 1 hora falando sobre Previdência Social, comigo e com o professor Paulo Bacelar. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Chegue mais perto, professor Paulo Bacelar, o tapete vermelho está estendido para você e os nossos ouvintes. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Eita, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Tô aqui bem recepcionado, né? É com entusiasmo que começamos mais esta conversa para falar a você, ouvinte internauta, sobre os caminhos dos benefícios da Previdência Social. A primeira dúvida é do Vidal em Fortaleza. Fui diagnosticado com insuficiência cardíaca e estou desempregado. Tenho direito à aposentadoria? Olha, e desempregado, ele pode até ter direito a algum benefício, mas tem que ser dentro daquele período de manutenção da qualidade de segurado. Ou seja, dependendo da data da sua demissão, ele pode ter esse período estendido de 1 ou até 3 anos, de 1 ano ou 3 anos de manutenção da qualidade de segurado. Então é importante saber qual foi a última data do emprego, né, que é a última data da sua rescisão, e também se ele recebeu o seguro-desemprego para saber quanto tempo ele mantém a qualidade segurada. Agora, falando a questão da doença, como a gente sempre fala que a doença não dá direito ao benefício. O que dá direito a benefício é a incapacidade para o trabalho. Isso deve ser dita, né, qualificada num atestado médico, num laudo médico também. Manuel Vasconcelos está em Tianguá, professor Paulo Bacelar, prepare a caneta e a calculadora. Ele diz que tem 61 anos de idade, 27 anos de contribuição, com contribuições urbana e rural. E quer saber em quais condições pode pedir a aposentadoria. Se com 61 anos de idade, 27 anos de contribuição, já pode dar entrada nesse pedido de aposentadoria. Se ele não tiver os 15 anos exclusivamente rurais, 15 anos rural, né, dentro desses 27 anos, não tiver 15 anos rural, ele pode juntar o tempo rural e urbano, mas ele só se aposenta com 65 anos de idade. Então tem que ver se ele não tem 15 anos só de rural, aí ele só se aposenta com 65 anos. Olha o agrado dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, professor Paulo Bacelar. Marlete manda uma mensagem pelo Facebook. Bom dia, eu escuto este programa todos os sábados, parabéns. Valeu, Marlete. A Gorete Freire em Iguatu também emenda. Bom dia, Luzenor e professor Paulo Bacelar, eu sou ouvinte fiel do programa todos os dias, de segunda a sábado. Parabéns por esse programa maravilhoso. Aqui é Gorete de Alencar, de Iguatu, Gorete do Alencar. Eu imagino que ela seja Gorete, residente no distrito de Alencar, que é um dos maiores distritos da região do centro-sul do Ceará, lá no município de Iguatu. Ali também na região centro-sul, professor Paulo Bacelar, está a Cida, ouvinte no município de Assaré, com a seguinte dúvida: tenho 62 anos de idade, 16 anos de contribuição. Em janeiro de 2024, paguei uma contribuição. Ainda tenho que pagar até o mês de maio? 62 anos Tira de a idade. dúvida, professor Paulo Bacelar. Não, se ela já tem 62 anos de idade e 16 anos de contribuição, ela não precisa mais fazer nenhuma contribuição, porque ela já tem direito à aposentadoria. Eu entendi, professor Paulo Bacelar, que ela iria completar 62 anos no mês de maio, mas ela já tem os 62 anos de Não idade, precisa mais. já pode pedir a aposentadoria. Não, se ela fizer 62 em maio, ela diz que já tem 62. Já tem 62, então né, professor Paulo Bacelar? Até maio, né? Mas por que até maio? Né? Se ela fizer 62 em maio, aí sim, ela tem que esperar até maio para ela pagar, mas não precisa mais contribuir
se ela já tiver 62 anos de idade, 16 anos de contribuição. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o nosso recado, diga em que cidade você se encontra e escreva para o nosso WhatsApp 085 992734353. Valdecir em Canindé. Gostaria de saber se tenho, com 26 anos de contribuição e 64 anos de idade, direito à aposentadoria para dar entrada no pedido agora, neste momento. Pode ou não pode, professor Paulo Bacelar? Eu vou pegar aqui pelo nome, né, Luciano? Porque Valdeci eu conheço Valdeci como homem ou como mulher também. Se Valdeci é homem, precisa ter os 65 anos de idade. Vai ainda esperar um pouquinho mais um ano para ele poder se aposentar. E se for mulher, já teria direito à aposentadoria. Mas acredito que seja homem, né? Porque ainda não pediu aposentadoria. 65 anos de idade para ele poder se aposentar. Maria de Lourdes está em Viçosa do Ceará. Agradabilíssima essa cidade de Viçosa, no friozinho da Serra da Ibiapaba. Meu filho tem 5 anos de idade. Desde antes de nascer, corro atrás de um salário maternidade. O INSS negou 2 vezes. Coloquei nas mãos de um advogado. Já está o dinheiro para mim, para eu receber. Só falta o juiz liberar o pagamento. Só que faz 2 meses, professor Paulo Bacelar. O que acontece? Como fazer para ela liberar esse dinheiro? Do salário maternidade tem aquela história que é uma decisão que requer aplicação imediata, né, professor Paulo Bacelar? Por conta da situação de quem precisa dessa grana. Mas assim, ó, se o INSS indefere o benefício por algum motivo, ele vai para a justiça, vai demorar bastante tempo, né? Porque é o tempo que vai andar o processo, o tempo que o INSS também pode recorrer ou não, até que seja implantado o benefício. Mas quando implanta o benefício, o salário maternidade não é pago pelo INSS, se for uma decisão judicial. Ela tem que aguardar a liberação do RPV, que demora mais uns 2, 3, 4, às vezes até 5 meses para receber esse RPV, que é a requisição de pequeno valor, que é pago pela Justiça. Agora, se a Maria de Lourdes entrar no site da Justiça Federal, ela vai ter a segurança sobre o destino, em que situação se encontra a liberação desse dinheiro. Ela pode consultar pelo CPF o RPV, a consulta de RPV, que é a requisição de pequeno valor. Com o CPF dela, ela vai ver se já foi liberado esse RPV ou não. Da Serra Grande, região da Ibiapaba, para o maciço do Baturité. A Iara está em Baturité, nos acompanhando pela FM 93. A minha dúvida é a seguinte: eu recebi Bolsa Família e foi cancelado, e fiz a atualização do meu cadastro, mas quando fui baixar o aplicativo do Cade Único para acompanhar o programa Bolsa Família pelo meu celular, quando coloquei meu CPF, recebo a mensagem que esse CPF não consta no cadastro. Quero saber por que foi cancelado o meu benefício. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, se o CPF não está, ele precisa atualizar o Cade Único com o CPF. Tem que atualizar primeiro e depois requerer o restabelecimento desse benefício lá no mesmo local onde ela fez o Cade Único dela. Georgiana, em Russas, tenho 10 anos de contribuição e no momento eu estou desempregada. Se eu pagar o MEI, vai contar com os 10 que já paguei ou começa tudo do zero? Se ela perdeu a qualidade de segurado, pagando 10 anos de contribuição como MEI ou como contribuinte individual, passando mais de 3 anos, passando 3 ou mais anos de tempo sem contribuir, ela já deixa de ser segurada. Então ela tem que pagar dali para frente. Aquele atrasado ela esquece, porque o que ela pagar ela não vai contar para a aposentadoria dela, ela tem que pagar dali para frente. Mas para tranquilizar a Georgiana, professor Paulo Bacelar, quando ela pergunta, vou perder tudo? Anos, não, os 10 anos ela os não 10 anos perde. Continua, mas ela deve pagar daqui para frente para completar os 15 anos para ela poder se aposentar. Ou seja, Georgiana, corre aí para atualizar essas contribuições. O Paulo Bacelar foi bem direto e explicou de forma bem didática. Os 10 anos estão garantidos, você não os perde. O que você não vai ter direito é, por exemplo, querer pagar de forma atrasada esses 3 anos. Não. Aí não vai contar. Você precisa ter mais 5 anos como segurada, com 15 anos de previdência social, 62 anos de idade, você tem direito à aposentadoria. Claro, se você for uma pessoa bem jovem que ainda deseja ter filhos, você tem, por exemplo, também, na condição de segurada do INSS, direito à licença maternidade. O nosso WhatsApp, anote aí, 085 99273 4353. Minha mulher tem 60 anos de idade e 8 anos de contribuição
pela Prefeitura, recolhido com cargo executivo. Também é professora pública desde 1998. Como computar esse tempo? A pergunta é do nosso ouvinte José, em Fortaleza. Olha, ela como prefeita, ela contribui para o regime geral de previdência social. Se ela é professora, ela vai ter um período que é de regime geral e um período que é de regime próprio. Então, ela poderá utilizar esse tempo do regime geral de previdência para averbar na prefeitura para ela usar isso como certidão de tempo de contribuição e aí poder usar para a sua aposentadoria. Só que esse período de professora, de prefeita, não vai contar como tempo de professora para ela se aposentar mais cedo. Professor Paulo Bacelar, você já respondeu a uma pergunta aqui sobre a tramitação de processos na Justiça, no INSS, e tem duas perguntas que me chamam a atenção aqui. Uma é da Cristina, em Choró. Gostaria de saber o que acontece, quanto tempo tenho que aguardar quando um benefício do BPC é negado e a advogada tem que recorrer. E se posso dar entrada normal no INSS outra vez? Se é um BPC, ela deve verificar a possibilidade de entrar com ação na Justiça e, ao mesmo tempo, pode requerer novamente também. Se o motivo do indeferimento foi, por exemplo, a falta de atualização do cadastro único ou alguma renda familiar que hoje não tem mais, ela pode requerer novamente, receber dali para frente e entrar com processo judicial para receber o período que ela não recebeu naquele período anterior que foi indeferido. Professor Paulo Bacelar, nós abrimos esta semana conversando com o superintendente regional do INSS no Nordeste, Caio Figueiredo, abordando principalmente essa questão do BPC, porque ao longo deste mês de março tivemos mais um mutirão para a realização de perícias. E um dos pontos da nossa conversa é que as pessoas precisam compreender que quando existem ações judiciais, lá na Justiça também é solicitada perícia para saber se aquela pessoa que solicita o benefício tem sim direito a esse auxílio. Perícia médica e também visita da assistente social na casa do segurado, na casa do requerente. Então, o INSS não faz visita em casa, mas o segurado tem que ir na agência do INSS para fazer essas perícias médicas e também a entrevista com a assistente social. Leandro, em Guaraciaba do Norte, minha carteira foi assinada de 2004 até 2022, ou seja, professor Paulo Bacelar, 18 anos, hoje tenho 39 anos de idade. O que devo fazer para continuar na condição de segurado? Que boa pergunta, professor Paulo Bacelar. Aqui o retrato da contribuição que o Jornal Alerta Geral dá a você, ouvinte internauta, quando há dúvida em relação a esse termo. Condição de segurado e segurada do INSS. Com a palavra o professor Paulo Bacelar. Olha, Luciano, o Leandro, ele por ter mais de 10 anos de carteira assinada, mais de 10 anos sem ter perdido qualidade de segurado, até 2022, ele recebendo seguro-desemprego, ele fica naquela condição máxima de manutenção da qualidade de segurado, que é de 3 anos. Então, se ele ficou de 2004 a 2022, ou seja, mais de 10 anos de contribuição sem perder qualidade de segurado, e recebeu o seguro-desemprego, e ele saiu em 22, então ele vai ficar até 23, 24, 25. Então, mais 3 anos segurado da Previdência Social até 2025. Vamos à região sul do Ceará, onde está a nossa FM 106.5, na cidade do Crato. A pergunta é do Manuel, em Brejo Santo. Gostaria de tirar mais dúvidas, recebo auxílio doença e como também recebo Bolsa Família, já tenho mais de 65 anos de idade. Quando eu me aposentar, posso perder o meu Bolsa Família? Aí ele tem outra pergunta. Se o INSS suspender meu auxílio, eu posso pedir a aposentadoria diretamente, já que recebo auxílio há quase 2 anos, ou o INSS pode rever minha idade e me aposentar também de forma direta? Não, Olha só, professor Paulo Bacelar. Não, ele tem que fazer o requerimento. Se ele recebe auxílio-doença e esse auxílio-doença for cessado, ele deve requerer o auxílio-doença. A aposentadoria por idade não é direto. O que pode ser transformado diretamente pelo médico do INSS se for aposentadoria por invalidez. Então, se ele for fazer uma perícia de revisão daquele auxílio-doença, o médico vendo que ele não tem mais como trabalhar, ele pode converter aquele auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.
Mas outro tipo de aposentadoria não, aí tem que fazer o requerimento. Vamos à região centro-sul do Ceará. Maria, em Oroz. A pensão dos meus filhos é de 18% sobre um salário mínimo. Eu quero saber se esse valor é só para um ou divide para os dois. A pensão dos meus, pensão alimentícia aí no caso, tem que ver qual foi a decisão. O que é 18% esse percentual, professor Paulo Deve Bacelar? ser uma pensão alimentícia, não uma pensão por morte. O juiz deve ter entendi. determinado que o pai deve pagar a pensão alimentícia para os filhos de 18%. Então tem que ver na sentença. Se são para os filhos, é para todos os filhos. Então tem que dividir entre eles. Então, Maria, a recomendação do professor Paulo Bacelar é para você dar uma leitura nessa decisão judicial, se tem lá pensão para os filhos ou pensão para um filho. Ou seja, 18 para um, 18 para outro, vai ter que ver na sentença. Professor Paulo Bacelar, tem a pergunta aqui do nosso ouvinte Mazinho. A pergunta é longa. Acompanhe. Tive um infarto no ano de 2021. Foi feito um cateterismo, mas não resolveu. Passei por uma cirurgia cardíaca e o médico me deu laudo médico para me afastar das atividades definitivas, ou de forma definitiva. Já passei por 4 perícias, tinha uma marcada para dezembro de 2023, só que não houve, já estamos em março. O INSS renova mês a mês, mas não foi mais marcada a perícia. Minha advogada fica pedindo a aprovação do benefício, mas o INSS não marca a perícia. Será que pode ser transformado o benefício em aposentadoria, professor Paulo Bacelar? A aposentadoria só é transformada após uma perícia médica, né? Então tem que entrar com um pedido, né? Insistir para que marque a perícia médica para fazer essa perícia e ver se é caso para aposentadoria logo. Marcelo Alves, em Fortaleza, tenho 56 anos de idade, 28 anos de contribuição. Há 40 anos tive minha primeira assinatura na carteira, mas fiz muitos acordos ao longo da minha vida profissional. Os meses que recebi quando tinha seguro-desemprego serão descontados no meu tempo de contribuição? E quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Não, o tempo de seguro-desemprego não é contado para a aposentadoria. Ele só aumenta o tempo para manter a qualidade segurada. Então, por exemplo, se a pessoa for demitida, ela tem 12 meses de qualidade segurada após a demissão. Se ele receber o seguro-desemprego, ele ganha mais 12 meses. Então, fica 24 meses após a demissão, segurado pelo INSS. E no caso dele aqui, 56 anos de idade com 28 de contribuição, ele deve ter aí 65 anos para poder se aposentar. Então, só vai se aposentar por idade quando tiver 65 anos de idade. Então, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, ele já tem 28 anos de contribuição. Se o Marcelo Alves continuar recolhendo para a Previdência Social, lá, quando ele chegar aos 65 anos de idade, professor Paulo Bacelar, ele vai ter 37 anos de contribuição. Isso dá vantagem para ele na hora de pedir a aposentadoria? Dá, porque com 37 anos, dão 17 anos a mais do que 20. Então, 17 vezes 2, 34. Com 60% dos primeiros 20 anos de contribuição, 60% com 34%, 94% da média de contribuição de todo o período contributivo. Então, quanto mais ele contribuir com valor maior, maior vai ser a sua média de contribuições. João Moreira, em Fortaleza, bom dia, parabéns pelo programa que ajuda muitos trabalhadores com a orientação sobre as dúvidas, sucesso, valeu João Moreira, ele não pediu nenhuma orientação, nenhum esclarecimento, agradeço a você, João Moreira, e fazer um registro, professor Paulo Bacelar, que diariamente nós estamos entre 6 e 7 horas da manhã na programação da FM Expresso 104.3, com conteúdo sobre a Previdência Social. Eu tenho um bate-papo rápido com o professor Paulo Bacelar, de 6 minutos, discutindo, debatendo esses assuntos da área da Previdência Social. E as nossas afiliadas poderão também usufruir dentro da sua programação com esse programete sobre a aposentadoria. E aos sábados temos aqui 1 hora nesta conversa maravilhosa para você, ouvinte internauta, sobre todos os benefícios da Previdência Social. Soraya Queiroz, em Canindé, sou professora, tenho 50 anos de idade e 23 anos de contribuição. Já posso pedir minha aposentadoria? Não, ela tem que ter 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo que quer se aposentar e tem que ter 57 anos de idade. Com a regra nova da reforma da Previdência, tem que ter 57 anos de idade. Olha outro recado que chega aqui, professor Paulo Bacelar. Hoje já é o 3º elogio que eu estou registrando aqui dos nossos ouvintes. Agora, do Edmar, em Fortaleza. Parabéns pelo programa. Aí sim,
com um elogio, ele quer também uma pitadinha aqui de informação. Ele diz, dúvida, ao entrar no Instituto ano passado, mostrava o tempo de contribuição correto. Hoje, só mostra 7 anos, quando deveria ter 33 anos e 3 meses. Hoje, tenho 58 anos de idade. O que poderia estar acontecendo, professor Paulo Bacelar? Divergência gritante de 7 para 33 anos de contribuição. De 7 para 33, é difícil, né? Mas assim, ó, quando a gente sempre fala aqui, a simulação do INSS, ela não é confiável. Então, tem que ter um profissional para analisar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, para analisar os indicadores, analisar os tempos que estão em aberto, de carteira assinada que estão em aberto, analisar os períodos de regime próprio de previdência que não vão ser contados para a aposentadoria dela. Então, você tem que analisar vários indicadores para poder tirar, excluir o que não vai servir e colocar... tratar esses indicadores e ver realmente quanto tempo a pessoa tem de verdade. Então precisa ter um profissional para analisar isso. Anote aí o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Alberto Duarte em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Acompanhe com atenção essa pergunta. Gostaria de saber, uma conhecida minha é viúva, recebe pensão do marido e ela quer saber com segurança se pode se aposentar pelo BPC Loas. E se ela, aposentando, não perde a pensão. A dúvida é do Alberto Duarte. Primeiro vamos corrigir, né? Porque não é uma aposentadoria, ela não irá se aposentar com o BPC Loas, que o BPC Loas não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. E ele não pode ser acumulado com nenhum benefício previdenciário. Então, se ela tem uma pensão por morte, ela não pode receber o BPC Loas. Não é questão de renda, é questão de inacumularidade. Não pode acumular esses dois benefícios. Um Loas com uma pensão. Então, ela vai ter que ficar com a pensão ou vai ter que desistir da pensão para ter o Loas. Ela não pode ficar com os dois. Professor Paulo Bacelar, José também em Fortaleza. Trabalhei uns 13 anos de carteira assinada e agora estou com 15 anos que não contribuo. O que devo fazer para voltar a contribuir? Como pagar na condição de autônomo? Olha só, esse intervalo de 15 anos sem contribuição, professor Paulo Bacelar, deixa um guarda-chuva completamente furado. Mas ela pode remendar esse guarda-chuva se começar a contribuir. Voltando a contribuir com uma contribuição só, ela já mantém a qualidade de segurado, só não vai ter carência para os benefícios, ela tem que pagar daqui para frente, mas ela pode entrar no site do INSS, no gov.br, no meu INSS, não precisa nem logar no sistema, basta que ela vá em GPS, que é Guia de Previdência Social, e colocar o NIT e o valor da contribuição e o código de pagamento para ela poder já começar a voltar a ser segurada novamente. Ou seja, essa explicação do professor Paulo Bacelar vale para qualquer pessoa, seja homem ou mulher. E no caso do José, professor Paulo Bacelar, em Fortaleza, com 13 anos de carteira assinada, ele já tem ali os 13 anos, mais 2 anos, chega aos 15 anos e ao bater 65 anos de idade, pode pedir a aposentadoria. Perfeitamente. Nesses 2 anos que ele contribuir, ele vai ter direito também, superar dessa carência, a outros benefícios da Previdência Social. No momento que ele contribuir, ou ela, ou ele, né? Tanto faz. Contribuir 6 contribuições seguidas, ele já mantém a carência para todos os benefícios. Professor Paulo Bacelar, Claudiana em Barreira. Onde fica Barreira, professor Paulo Bacelar? Barreira fica do lado de Redenção, entre Redenção e Acarape, doutor. Onde fica Barreiras, professor Paulo Bacelar? Barreiras fica no interior da Bahia, ali perto de Jacobina, ali pelo sertão brabo ali. Da Bahia, uma região onde tem muito milho e feijão. Onde fica Barreiro, professor Paulo Bacelar? Barreiro fica lá, é um bairro que eu tinha lá perto da minha casa, era o Barreiro. Era o 3º Barreiro, 2º Barreiro, 1º Barreiro. O professor Paulo Bacelar se saiu muito lá bem. Em Salvador. Parabéns, parabéns. A Claudiana em Barreira, ali na região do Vale do Acarape, diz o seguinte: minha mãe é aposentada por curatela do juiz, aí meu tio tem outro benefício no nome dele. Aí ele pode acabar com essa curatela do juiz, só que ela tem 58 anos de idade. Minha mãe é agricultora. Eu não entendi aqui, me explica também pra mim, pra Claudiana, pra um bocado de gente que tem dúvidas sobre curatela, professor Paulo Bacelar. E esse acúmulo de benefício. Ou curatela não faz acúmulo de benefício? Não, a curatela,
não sei quem é que é curatelado, mas a curatela é dada por um juiz, é uma ação judicial de interdição. Só o juiz pode tirar essa curatela. Então, se ela é aposentada por curatela do juiz, é porque ela é interditada, ela tem um problema de saúde. E o tio dela, né, que deve ser o curador. Então, ele não pode tirar essa curatela. Agora, ele pode ter o benefício dele e ela terá o benefício que ela recebeu sendo uma curatela. Mas se ela é curatelada, se ela tem uma curatela, ela, pelo menos, é uma teoria de que ela não trabalha. Então, ela não poderia se aposentar como agricultora. Dúvida? E você precisa de orientação na área da Previdência Social? Então mande o recado aqui para nós no WhatsApp 085 99273 4353. Helena em Pacajus. Tenho 57 anos de idade, recebi o Bolsa Família e foi cortado, pagava o INSS pelo código, ela não diz o código aqui. Como foi cortado o Bolsa Família? O INSS diz que eu tenho que pagar de forma facultativa, tenho 11 anos de contribuição. E aí, professor Paulo Bacelar? Ela deve estar falando que o código de diarista, né, que é dona de casa, não pode contribuir como autônomo. Então ela deveria estar contribuindo com o código 1163 e ela deve contribuir com o código 1473 para não ter problema nenhum, nem com o BPC, nem com a contribuição de dona de casa e também com relação ao Bolsa Família. Professor Paulo Bacelar, agora quando ela fala sobre 11 anos de contribuição, 57 anos de idade, tem essa preocupação de ficar na condição de segurada da Previdência Exato. Social, A Helena está fazendo bem direitinho o dever de casa. Ela contribuindo no código 1473, que é de 11% do salário mínimo, ela vai continuar contribuindo, não vai ter problema nenhum. E com 62 anos de idade, ela já vai ter os 15 anos de contribuição. O que importa é que ela não pare de contribuir, não deixe de contribuir para fechar os 15 anos quando ela fizer os 62 anos de idade. Gerson, em Fortaleza, contribuí com o INSS por 23 anos, me aposentei com o salário mínimo. Quero saber se tenho direito mais por ter contribuído outros 15 anos. Não. A contribuição ela é feita, é uma média de contribuições, pelo tempo que ele contribuiu. Então, se ele contribuiu salário mínimo, ou próximo do salário mínimo, durante 23 anos, ele vai ter um percentual da média de contribuições. E aí, aquela média vai ter levado em conta os 23 anos que ele contribuiu, então não terá acréscimo nenhum na aposentadoria dele. Vamos a Bela Camusim, no litoral norte do Ceará. Francisca, meu filho tem 4 anos, descobri que ele tem hiperatividade. Tem como eu conseguir um benefício para o meu filho, se ele tiver direito, e por toda a vida esse benefício? Se ele tiver direito, poderia me explicar, professor Paulo Bacelar, se o filho da Francisca tem direito a um benefício do INSS? Ele pode ter direito ao BPC, né? Mas tem que ter um laudo médico dizendo quais são os impedimentos que ele tem de longo prazo, que é um impedimento de 2 anos, quais são as dificuldades que ele tem para lidar com a vida, se ele estuda, se ele não estuda, se ele faz as coisas sozinho, se ele tem amigos. Então, tudo isso vai ser levado em conta na hora de pedir o benefício. Júnior, em Tianguá, minha sogra deu entrada na aposentadoria com 55 anos de idade como trabalhadora rural. O pedido foi negado, entrou novamente, hoje está com 65 anos de idade e ainda não conseguiu essa aposentadoria, mas ela tem 7 anos de carteira assinada e recebe pensão do marido. Será que ela pode dar entrada na aposentadoria? Explica direitinho, professor Paulo Bacelar. Olha, se ele já deu entrada 2 vezes como trabalhadora rural e foi negado, ele tem que entrar na justiça para ver se tem provas de 15 anos de atividade rural. Como ela já tem 65 anos de idade, ela pode até usar esse tempo urbano e somar o tempo rural para fechar os 15 anos com a soma do tempo rural com o urbano. E aí poder se aposentar por idade, uma aposentadoria híbrida. Camille Ferreira de Itapajé. Meus pais são agricultores desde que eu nasci. Minha mãe já tem 71 anos de idade e o meu pai 65. Eles podem pedir a aposentadoria? Como fazer? Eu creio, professor Paulo Bacelar, que esta pergunta já passou por aqui ou foi uma bem parecida, porque com essa idade, esse povo já perdeu muito tempo e dinheiro. O problema é a comprovação. Então, se você tem comprovação de atividade rural dos dois, pode pedir o benefício pelo meio INSS, sem intermediação do sindicato, ou se eles forem sindicalizados, pode ter a intermediação do sindicato
que ajuda bastante. Luiz Oliveira, em Fortaleza. Sou profissional da educação e gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria especial. Como funciona? Não, a educação ela tem direito à aposentadoria com 25 anos de contribuição e 57 anos de idade para as mulheres e 30 anos de contribuição e 62 anos de idade para os homens. Não é considerado tempo especial, mas tem a diminuição do tempo de contribuição. Edna, em Pentecoste. Sou viúva, tenho 3 filhos, meu esposo faleceu já vai fazer 7 anos e não tive direito a nada. Sou casada só no religioso e meus filhos são todos com esse ex-companheiro. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, com essas provas, né, os filhos e o casamento religioso já provaria a união estável, se não foi casada no civil. Mas tem que ver por que foi indeferido o benefício, se ele era segurado da Previdência ou não. Porque para ela ter direito à pensão por morte, o marido teria que ser segurado na data do óbito para dar direito à pensão para os seus dependentes. Sobre pensão, tem uma pergunta da Tereza em Ubajara. Ela diz que recebe pensão por morte desde 2008 e quer saber, professor Paulo Bacelar, se decidir casar, vai perder essa pensão? Essa pergunta é recorrente. Sempre aparece, né, professor Paulo Bacelar? A pessoa sempre com medo de casar. Não tem problema. Se esse é o motivo, não precisa ter medo, pode casar à vontade que não vai perder benefício nenhum. Tancredo em Trairi, colado na nossa FM agora 104.1. Tenho 56 anos de idade, trabalhei 21 anos de carteira assinada. Quero saber, professor Paulo Bacelar, por que ganhava equivalente a 7 salários mínimos e hoje só recebo um salário mínimo? Porque vai depender da renda. Ele tá colocando na condição aqui de aposentado, professor Paulo Agora Bacelar? ele tem 56 anos e 21 só de contribuição, né? Pois é, ele já estaria aqui na condição de aposentado. Mas não entendi. Mas a contribuição, a aposentadoria, ela não leva em conta, aqui falando no geral, ele não leva em conta a quantidade de salários mínimos. Na concessão do benefício tem vários fatores que dão direito a um benefício e naquele mês que foi concedido o benefício, ele pode representar um número X de salários mínimos, mas o benefício não acompanha o crescimento do salário mínimo. Vamos à região do Sertão Central. José Luiz em Quixadá. Tenho 29 anos de trabalho e 58 anos de idade. Faltam quanto tempo para eu me aposentar? Fácil. Até o Marcos Sulan responde. 65 anos de idade, no mínimo, para ele poder se aposentar. Ele continuar contribuindo, aumenta o tempo dele de contribuição, pode aumentar a média, mas ele vai se aposentar apenas com 65 anos de idade. Vamos continuar no Sertão Central, em Banabuiú, tem Arlete Gonçalves, meu filho tem retardo mental, leve, tem o CID 10F70.8, ou seja, é um código da doença aqui, né, professor Paulo Bacelar, do problema de saúde. Ele tem direito à aposentadoria? Todos falam, mas nunca fui ao INSS. Ele tem uma história de vida bem delicada devido ao nascimento prematuro. Ele tem 18 anos de idade, os médicos dizem que a idade dele funciona como se ele tivesse de cada idade 3 anos a menos. É muito lento. Então, professor Paulo Bacelar, nessas dificuldades, a Arlete conseguiria um benefício para o filho? Não é nem aposentadoria, nesse caso, um BPC. Pelas condições de saúde dele, realmente é um benefício que pode gerar um BPC, mas vai ter que levar em conta a renda familiar, que não pode ser menor, não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. Então ele deve ter um laudo médico atestando todas essas dificuldades que ele tem para dar entrada no benefício e verificar a renda e essa questão médica também. Pela questão médica, ele teria direito ao benefício. Vamos bem longe, mas claro que a internet encurta os caminhos. O Lauro está em Belém do Pará, aguardando uma resposta do professor Paulo Bacelar. Tenho 61 anos de idade e trabalho como motorista de caminhão há 27 anos, contribuindo para o INSS. Já posso pedir a minha aposentadoria? Qual o meu teto salarial? Do mesmo jeito, Luciano, o motorista de caminhão ele tinha direito à aposentadoria especial até 94, até 95, porém, ele vai ter direito aí apenas com 65 anos de idade também, mais 4 anos para ele poder se aposentar. E o teto salarial é o teto da Previdência, 7.700 e poucos reais é o teto da Previdência. Ele tem que contribuir com o valor do frete. É um desconto de 11% sobre o valor do frete que a empresa que contrata ele tem que descontar do holerite dele. Professor Paulo Bacelar, no caso do motorista de caminhão, teria alguma condição que o levaria a pedir a aposentadoria, incluindo também insalubridade? É isso que eu digo, o caminhoneiro, o motorista de caminhão, ele é considerado especial até 28 de abril de 95.
A partir dali, teria que ter aí uma exposição. Por exemplo, se for um caminhoneiro que trabalha com inflamável, né, com combustível, ele pode ter aí o risco de acidente, risco de explosão. Então, ele realmente pode ter direito. Então, a empresa vai fornecer para ele o PPP e ele pode converter aquele tempo especial em comum e aumentar o tempo dele de contribuição. Mas, mesmo assim, ainda precisa de 65 anos de idade. Anote a linha direta do nosso WhatsApp 085-99273-4353. O ouvinte não se identificou, mas a pergunta é boa porque a resposta é maravilhosa para muita gente e faz parte da nossa educação previdenciária. Eu pago como autônomo. Com quantos anos eu poderei me aposentar? 65 anos de idade, 15 anos de contribuição para os homens, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição para as mulheres. O pagamento como autônomo ou autônoma, professor Paulo Bacelar, dá direito também aos demais benefícios da Previdência Social, salário maternidade, pensão, auxílio acidente? Todos os outros benefícios, não importa aí, com autônomo é um segurado como outro qualquer. Rita de Cássia, em Beberibe, tenho TDAH elevado. Gostaria de saber se posso receber algum benefício, pois tenho dificuldades de trabalhar. Pronto, essa dificuldade de trabalhar deve ser informada num laudo médico que passará pela perícia médica para ver se ela tem algum direito de receber um auxílio-doença provisório ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Fátima, em Juazeiro do Norte, minha mãe é costureira e tem 60 anos de idade. Com quantos anos ela pode dar entrada na aposentadoria? Se ela é costureira, ela deve estar contribuindo como costureira, como autônoma, como MEI. Contribuinte individual, né, que é MEI, pode ser o prestador de serviço, pode ser a pessoa que paga por conta própria, pode ser a diarista, a pessoa que trabalha por conta própria é contribuinte individual, que a gente chamava de autônomo anos atrás. Então ela deve estar contribuindo, deve fechar os 15 anos de contribuição e com 62 anos de idade ela se aposenta. Professor Paulo Bacelar, Inês em Quixadá é agricultora, tem 58 anos de idade e pergunta quando poderá pedir a aposentadoria. Pedir ela já pode, né? Porque ela já tem mais de 55 anos de idade, que é a idade mínima. Porém, ela tem que ter provas de atividade rural durante 15 anos, para ela poder pedir o benefício pelo meio inss.gov.br. Tem uma pergunta aqui bem parecida, em situações distintas, em relação a essa que você acaba de responder da nossa ouvinte Inês. Agora é da Regina em Capistrano. Sou empregada doméstica há quase 12 anos, ou há cerca de 12 anos, e tenho 59 anos de idade. Quando irei me aposentar? 62 anos de idade com 15 de contribuição. Então ela falta 3 anos exatamente, Luciano, para fechar os 15 anos e mais 3 anos para fechar os 62. Ou seja, não pode deixar de contribuir nenhum mês daqui até completar os 62 anos de idade. Vieira, em Pentecoste, tenho 56 anos de idade e 28 anos de contribuição. Posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Aí ele diz, contribuição de 20% sobre o meu salário mínimo. É essa aposentadoria? É fixa ou vai cair o valor? Olha, se ele está contribuindo sobre um salário mínimo, ele está jogando dinheiro fora. Se é para contribuir com um salário mínimo, ele deveria estar contribuindo com 11%, que é o Plano Simplificado de Previdência, com código 1163. Então ele vai contribuir sobre os mesmos salários mínimos, só que uma alíquota menor, em vez de 20%, com 11%. Por quê? Porque ele só vai se aposentar por tempo de contribuição com a idade mínima de 65 anos de idade. Então, somente com 65 anos de idade, então a pagar 20% ou 11% dá no mesmo. Só que se ele pagar 20%, ele está pagando um valor a mais sem necessidade. Professor Paulo Bacelar, e por que acontece, às vezes, esse tipo de contribuição acima do percentual que cada uma deveria contribuir para o INSS? Aí é que entra a questão da falta de informação, professor Paulo Bacelar? Falta de informação, porque os 20% dizem que ele não se aposenta, aliás, 11% falam que eles não se aposentam, né, que eles têm que pagar 20%. Às vezes muda a legislação, a pessoa não fica sabendo, né, demora de ouvir nosso programa com as informações, então ele tem que ter essas informações, a população é importante ter essas informações exatamente para que ele não tenha que jogar dinheiro fora, porque hoje está difícil para todo mundo. Se ele puder pagar menos e vai ter o mesmo resultado, melhor ainda. Mais perguntas que chegam ao Alerta Geral. Maria Rodrigues, em Fortaleza. Sou pensionista há 27 anos e ainda não consegui me aposentar por idade. Tenho 74 anos de idade. O que faço, professor Paulo Bacelar? Tem que ter os 15 anos de contribuição. A aposentadoria
tem que ter a contribuição. Se ela está falando em BPC, ela não vai ter direito porque ela é pensionista. Então, professor Paulo Bacelar, a Maria Rodrigues, que como mulher se aposentaria com 62 anos de idade, se ela tiver os 15 anos de contribuição, pode pedir a aposentadoria. Ela já teria direito à aposentadoria. Agora, Luciano, vou dar um alerta aqui. Muita gente tem os 15 anos de contribuição e não se aposenta. Por quê? Porque ali vai ter contribuição em atraso, que não conta. A pessoa parou de contribuir, perdeu qualidade segurada e pagou um período em atraso. Esse período não vai contar para a aposentadoria dela por idade. Então, tem muitos fatores que fazem com que a pessoa não se aposente, mesmo tendo 15 anos de contribuição. Marileide está no Piauí. Gostaria de saber qual documentação é necessária para dar entrada na pensão por morte. Olha, primeiro os documentos do falecido, né, para saber se ele é segurado da Previdência Social, RG, CPF, certidão de óbito, e os documentos dos dependentes, se forem filhos, o RG, CPF ou certidão de nascimento dos filhos, e a esposa, certidão de casamento. Se não for esposa, for companheira, as provas da união estável, tem que ter 2 provas de união estável, que tem que ter o mesmo endereço, filhos em comum, contas em conjunto de banco, plano de saúde como dependente. Então, tem que ter provas dessa união estável durante 2 anos para ela ter direito ao benefício. Então, os documentos pessoais e, se for o caso de companheira, as provas da união estável. Professor Paulo Bacelar, após o óbito, tem um período para o pedido da pensão por morte? Tem um período para receber o atrasado até o óbito, de 90 dias para a esposa e de 180 dias para os filhos até 16 anos de idade. Para filhos com mais de 16 anos de idade, 16 a 21 anos de idade, que são os dependentes, ela também tem 90 dias de prazo para requerer e receber o atrasado desde o óbito. Mas ela pode pedir indefinidamente, não tem prazo para pedir, mas se passar desse prazo, ela recebe a partir do requerimento. Você respondeu há poucos instantes uma pergunta da nossa ouvinte Rita de Cássia, em Beberibe, sobre o caso de TDAH. E agora chega a pergunta da Marta, que está no interior do Ceará. Ela não disse que cidade se encontra, bem parecida. Ela diz, professor Paulo Bacelar, meu filho tem laudo e tudo com diagnóstico de TDAH. Ele tem direito a algum auxílio, professor Paulo Bacelar? Sim, exatamente. O laudo vai determinar não só a doença, mas a incapacidade. O que é que ele tem? Quais são os problemas que ele sofre com a sociedade, com esse problema de saúde? Então, qualquer outro tipo de saúde só vai dar direito a um benefício se demonstrar que ele está incapaz de trabalhar ou incapaz de agir de uma forma normal na sociedade, em detrimento das pessoas que não têm aquela mesma doença. Josafá, em Fortaleza. Eu e minha companheira somos pensionistas e eu queria saber o que acontece se nós nos casarmos, perdemos a pensão, ela recebe uma pensão por morte e eu também. Não vai ter nenhum problema, pode casar tranquilamente. E os dois também, professor Paulo Bacelar, podem ter a aposentadoria, desde que sejam contribuintes da Previdência Social. Contribuir, ter direito à aposentadoria cada um, vai acumular os 2 benefícios para os 2, então não tem problema. Pode acumular, olha aí, professor, pode acumular a aposentadoria com a pensão por morte, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, se um dos 2 vier a falecer, ela vai ter que optar a melhor pensão, da pensão anterior que tinha, ou a pensão nova, que é a pensão do marido atual. Então, isso ela vai ter que optar. Ela não pode ter 2 pensões, mas a aposentadoria e pensão ela pode acumular. Uma ouvinte ou um ouvinte não se identificou, mas deixou o seguinte recado. O BPC do meu irmão foi cortado já faz 2 anos e não foi dada nenhuma justificativa. Entramos na justiça. Quando ganharmos, vamos ter o valor retroativo? Sim, se ganhar, retroage desde a data da suspensão. Da data da suspensão ou da data em que foi dada entrada nessa ação judicial, professor Paulo Bacelar? Não, a data da suspensão. Se ele provar que a suspensão foi indevida, ele retroage até a data da suspensão. Anote aí, porque ainda dá tempo para você nos mandar uma pergunta aqui no nosso WhatsApp 085 99273 4353. João Martins, em Quixadá. Eu tenho 57 anos de idade e 32 anos como motorista na prefeitura. Também sou microempresário. Posso pagar mais para melhorar a minha aposentadoria no futuro? Isso influencia? Motorista na prefeitura, ele está como empregado, então, se ele é microempreendedor, ele tem que pagar a previdência, de qualquer forma. Como empregado na prefeitura, não sei se ele é... Regime próprio em Quixadá. Não sei se ele é, mas ele tem alguns casos que, mesmo sendo regime próprio no estado, no município,
eles são contratados, né? Então tem que ver aí. Mas mesmo que seja contratado e ele sendo empresário, ele vai ter a contribuição das duas formas, serão somadas. Se ele é concursado e é do regime próprio de previdência e é microempresário, ele vai ter duas aposentadorias. Então, se eles forem do mesmo regime, os salários somam. Se forem de regimes diferentes, ele vai ter uma aposentadoria para cada regime. Eu estou mais no lado otimista, professor Paulo Bacelar. Eu creio que o João Martins, em Quixadá, com 32 anos, na condição de motorista da prefeitura, seja, sim, servidor municipal, contribuindo para o regime próprio da Previdência Social, deixando assim, João Martins, o caminho para duas aposentadorias, como bem explicou o professor Paulo Bacelar. Eliane Souza, em Forquilha. Trabalhei 6 anos de carteira assinada, porém passei uns 12 anos sem contribuir. Então comecei a recolher como autônomo no código 1163. Já estou no 5º carnê. Minha dúvida é se eu posso mudar para o código 1007 para que eu me aposente com mais de um salário mínimo. É possível. Agora, no 1007, não com um salário mínimo. Tem que pagar mais do que o salário mínimo. Mas isso é aqueles casos que eu falo aqui, que é de planejamento previdenciário. Não dá para dizer quanto tempo vai ter que contribuir para melhorar o salário, nem quanto vai ser o valor do pagamento que você vai fazer por mês. Isso só é feito através de um cálculo, de um planejamento bem elaborado, que você deve contratar para se fazer esse planejamento. O planejamento evita você jogar dinheiro fora e trabalhar com a melhor possibilidade de contribuição para ter o melhor benefício possível. Acompanhe, professor Paulo Bacelar, a dúvida da nossa ouvinte Rosa, em Fortaleza. Minha cunhada recebe o BPC do meu sobrinho, que é especial. Eu quero saber se, caso a minha cunhada pague o INSS, ela poderá se aposentar e o meu sobrinho vai continuar recebendo o benefício dele? Pague como facultativo, que não vai ter problema nenhum com o benefício do seu filho, do seu sobrinho, né? E ela pode se aposentar e depois vai ser verificado se vai ter direito a continuar com o BPC ou não, por causa da renda. Mas ela pagando como facultativo até se aposentar não vai ter problema nenhum. Ou seja, professor Paulo Bacelar, o conselho aqui para a Rosa é que ela pague, como recolha nesse formato que você sugere. 14, no código 1473, para ela poder se aposentar e não ter problema nenhum com o benefício do sobrinho dela. Pronto, aí que explicação boa, viu, Rosa? Francisco, em Icó, tenho marca-passo e já contribuí por 10 anos para o INSS. Tenho 2 laudos médicos diferentes comprovando a minha incapacidade para o trabalho. Tenho direito à aposentadoria? Sim, se ele tem marca-passo, tem laudos que constatam que ele está incapacitado para o trabalho, basta que ele seja assegurado da Previdência para ter direito ao benefício. Professor Paulo Bacelar, Jurandir, em Juazeiro do Norte, ouvinte da nossa FM 106.5, afiliada à rede Sunzusato na região metropolitana do Cariri. Eu recebo um auxílio do INSS e queria saber o que eu faço para transformar esse auxílio em aposentadoria definitiva. Tem que ter, na data da perícia médica periódica, tem que ter um atestado médico, um laudo, que mostre que você está incapaz definitivamente para o trabalho. Rosa Dias, em Pentecoste, tenho 2 netos autistas, um recebe o BPC e o outro não. Eu entrei na justiça e nada ainda, o pai e a mãe estão desempregados. O que posso fazer, professor Paulo Bacelar? É retroativo quando for pago? Sim, se for reconhecido, será pago retroativamente. Tem mais uma pergunta, olha, você ainda tem tempo para mandar o seu recado aqui para o nosso WhatsApp, 085 992734353. Silvana, em Calcaia, sou MEI e agora em novembro faço 10 anos que pago o INSS. Sou manicure e no próximo ano já completo 62 anos de idade. Então eu gostaria de saber como faço para dar baixa depois dos 15 anos pagos. Vou conseguir minha aposentadoria? Ele é MEI? MEI, ela, Silvana, ela em tem que falar Calcaia. com o contador, ela tem que ter um contador que dê baixa no MEI para ela não ficar com essa dívida pagando todo mês sem necessidade. Isso quando completar os 15 anos de contribuição. Quando completar os 15 anos, quando for deferido a aposentadoria, né? Tem que pelo menos já ter a aposentadoria garantida para ela poder dar essa parada de contribuições. Voltamos à região do Vale do Salgado, em Icó, onde está nossa FM Papagaio 97.5, sob o comando do Carlinhos Nunes, que sempre estimula as pessoas a acompanharem o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A Bruna Moura tem a seguinte dúvida: meu marido faleceu, mas ele não pagava o INSS e não trabalhava de carteira assinada. Posso pedir a pensão por morte? Não, se ele não contribuía,
não sendo segurado da Previdência, não gera direito à pensão. Esse é o problema, Bruna, para quem não cria vínculo com a Previdência Social. Eu não sei qual é a sua idade, mas se você hoje não contribui para a Previdência Social, faça uma reflexão, siga esses caminhos ditos aqui por nós do Alerta Geral e se vincule também ao regime geral da Previdência Social. Gabriela Guimarães, em Iguatu. Minha irmã engravidou e está com 3 meses, mas ela nunca trabalhou de carteira assinada. Pode receber o auxílio maternidade? Não trabalhando de carteira assinada, não tendo 10 contribuições mensais antes do parto, não tem direito ao salário maternidade. Voltamos à terra do padre Cícero Romão Batista, Érica, em Juazeiro do Norte. Minha sobrinha já teve 2 filhos e nos 2 recebeu o auxílio maternidade. Agora está grávida de novo. Ela tem mais 8 anos de contribuição. Ela pode receber o auxílio pela 3ª vez? Se ela estiver na condição de segurada nessa 3ª vez, ela tem direito ao benefício, sim. Então, Érica, com essa boa informação, a gente está encerrando aqui a edição deste sábado do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, um grande abraço, um bom final de semana. Mas a gente vai receber um amigo que se acidentou numa viagem para o Atacama, no Chile, né? Passando pela Argentina, Chile. E se acidentou, Luciano, ele estava sozinho, sem companheiro. E a gente vai receber ele, que ele está voltando, ele teve que ficar no hospital na Argentina. Um argentino ajudou ele lá, para você ver a questão da irmandade entre os motociclistas. Um argentino foi até lá no hospital, dar todo o apoio, verificar a questão da moto, para encaminhar para aqui, para o Ceará. Ele é de Ipueiras, está chegando no aeroporto segunda-feira. E aí sim, nós iremos lá fazer uma recepção para o colega e talvez até acompanhar ele até a cidade de Ipueiras, já que segunda-feira é feriado, né? E o nome dele, professor Paulo Bacelar, não é preciso ser o Max Weber. Max Weber. Max Weber, então, ao Max Weber, boa recuperação, bom retorno ao Ceará, ao aconchego da família e que bom esse laço de solidariedade que existe aí entre os motociclistas nesse período em que você sai de casa para passear, para trabalhar e acaba encontrando, nesse caso, na Argentina, sem divergência futebolística e aí o que prevaleceu foi a solidariedade, professor Paulo Bacelar, que bom. Exatamente, a irmandade do motociclismo, né, atuando no Brasil, no mundo inteiro, né, e aí um argentino foi lá, deu toda a solidariedade. Também 2 colegas que estavam viajando também para a Argentina passaram lá, para você ver como é legal receber amigos num momento como esse, né? Mas eu quero que você encerre aqui o nosso bate-papo falando sobre uma mensagem de uma paraibana que você recebeu. Ela foi lá na internet, nos acompanhou e trouxe também elogios para o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Pois é, Luciano, a gente tem esse contato com todo o Brasil, né? E quando vem mensagem de outros estados também é muito gratificante para todos nós aqui que fazemos o Alerta Geral todos os sábados. Final da nossa conversa, você ouvinte internauta, um grande abraço, até o próximo encontro aqui no especial Caminhos da Aposentadoria.